bem-vindos à sede da União Geral de Trabalhadores. Temos a oportunidade de uma forma sucinta e pragmática, fazermos o nosso balanço que radica nas nossas convicções e na nossa interpretação desta greve geral. Foi, na nossa opinião, um grande momento que uniu os trabalhadores portugueses, não os 10 milhões e 500 mil que somos, mas certamente uma boa parte de nós, daqueles que trabalhamos, que estamos no ativo, e também em termos de solidariedade, compreensão, apoio social transversal a toda a sociedade portuguesa. Foi também uma greve partilhada em termos sociais, psicológicos, de inequívoco apoio de muitos e muitos portugueses reformados e pensionistas, desempregados, como digo, trabalhadores precários, jovens, que chegaram e acercaram junto de nós, enquanto visitávamos as empresas desde as 20 horas de ontem à noite, ao longo da noite, da madrugada, ao longo do dia de hoje, que nos cumprimentaram no nosso momento de concentração, que acompanharam também a comunicação social, que fez o favor, enfim, de testemunharem a nossa forma de estar e a forma como fomos recebidos nas empresas. Os objetivos da greve, na nossa opinião, foram cumpridos. É, acima de tudo, um grito, um clamor, uma forma de fazer chegar ao governo deste país, aos governantes deste país, a todas as entidades públicas que governam Portugal, que têm uma palavra a dizer sobre o rumo e o futuro de Portugal, que basta das políticas de austeridade, basta daquilo que está a acontecer ao país, do empobrecimento forçado dos portugueses, e, portanto, aquilo que nós verificamos é, naturalmente, uma fortíssima adesão do setor público, do setor empresarial do Estado. Isso é inequívoco. É natural que o setor público tenha uma maior visibilidade e até fazer sentir à população que, quando há uma greve, e se o setor público e empresarial do Estado pararem, isso também faz parar uma parte do país, não faz parar todo, e naturalmente no setor privado também houve uma adesão bastante substancial. Na nossa opinião, menos importa degladiar números, mais importa que a sensação que percorreu Portugal de les a les e às ilhas é que os portugueses estão indignados e rejeitam em absoluto esta política de austeridade que nos esmaga. Portanto, na nossa opinião e pela leitura que fizemos das empresas que visitamos, dos testemunhos que recolhemos de trabalhadores e trabalhadoras e, sobretudo, da parte dos setores que foram os mais atingidos pela fortíssima adesão dos trabalhadores e das trabalhadoras a esta greve geral, leva-nos a concluir que outra não pode ser a mensagem que o Governo pode entender que não seja a interpretação da parte de todos os portugueses, de uma forma geral, que, ao aderirem à greve, quiseram dizer ao Governo não à política de austeridade que temos vindo a seguir. E, portanto, é tempo de dizer basta à submissão que, na nossa ótica, este Governo tem demonstrado em relação às políticas que vêm da Troika, basta de submissão àquilo que nos impõe de fora e, portanto, sendo um Estado soberano e democrático, importa que o Governo tenha a capacidade, e tem essa capacidade e essa competência, e é essa a sua obrigação e o seu dever perante o país, de procurar, junto aos seus parceiros europeus, designadamente junto da Troika, atenuar as condições de sofrimento, de grande penalização, que faz sofrer os portugueses. E, portanto, a opinião da UGT é reclamar ao Governo e reclamar a todas as autoridades competentes, também ao Sr. Presidente da República, uma intervenção para que a concertação social seja efetivamente um fórum de procura de soluções, para que o diálogo se mantenha, político e social. Não podemos pôr em causa as pontes de diálogo com quem quer que seja, muito menos com o Governo. Nunca foi essa a política da UGT, não vai ser a política da UGT. A UGT é uma central que sempre privilegiou a negociação, como é sabido pelos portugueses, às vezes castigada até pela opinião pública e por muitos setores da sociedade portuguesa em dar demasiada importância à negociação e menos à luta, mas a verdade é que desde o nosso último Congresso se tem verificado uma mescla daquilo que é a luta e daquilo que é a capacidade de negociar. Verificou-se isso nos últimos dias com um setor importante da administração pública, como é o caso dos professores, e tenho aqui ao meu lado a Presidente da UGT, professora, dirigente sindical desta área, que, mesmo com todas as dificuldades que estamos a viver, conseguiram obter um compromisso com o Governo em relação, enfim, ao prejuízo que, naturalmente, os alunos estavam a viver, prejuízo esse que compreendemos, que respeitamos e, acima de tudo, respeitamos também aqueles que são
as vítimas de tudo isto não são só os alunos, são também os professores. E, nesse sentido, também a administração pública esteve bastante unida, o setor empresarial do Estado, designadamente na área dos transportes e das telecomunicações, deram uma fortíssima indicação ao Governo de que rejeitam em absoluto a política que está destinada e que se prevê seja aplicada, pelo menos é essa a intenção do Governo, a todo o setor da administração. Registamos, inclusivamente, na comunicação social, a paragem quase por completo, pelo menos é a indicação que temos da Lusa, uma paragem muito significativa, consta cerca de 50% dos trabalhadores da Estação Pública de Rádio e de Televisão, inclusivamente muitos dos colegas verificaram dificuldade de encontrarmos algumas das equipas de reportagem que habitualmente acompanham estes eventos. Isso foi também um sinal claro dos trabalhadores deste setor, em particular, que para além de reclamarem os benefícios de se manter um serviço público de televisão e de rádio, reclamam também a manutenção e a garantia dos seus postos de trabalho. Portanto, esta greve geral serviu para afirmarem perante o Estado, perante o Governo, a voz dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país, de uma forma clara, na nossa opinião, inequívoca, de que há que fazer alguma coisa. A UGT está disponível para o diálogo, mas não está disponível para um diálogo de surdos. A UGT está disponível para a concertação, mas concertação não significa imposição. A UGT está, como sempre esteve, disponível para buscar soluções com os empresários, com o Governo, mas sempre na salvaguarda daquilo que para nós é essencial, os postos de trabalho dos trabalhadores que representamos e também daqueles que nós representamos. Porque quando assinamos acordos em concertação social, eles não atingem só os trabalhadores sindicalizados na UGT, atingem os da UGT, os sindicalizados em todos os outros sindicatos e aqueles que não são sindicalizados, atingem os portugueses de uma forma geral. E essa consciência que nós temos que ter, enquanto parceiro social, com a relevância que a UGT tem nos últimos 35 anos na vida portuguesa, que, independentemente dos posicionamentos, das divergências que inclusivamente temos com a outra central sindical, isso não pode ser inibidor de continuarmos a buscar o nosso próprio caminho e aquilo que entendemos que é a postura mais correta, continuando a dar uma clara primazia ao diálogo, à concertação, ao entendimento. Sem diálogo está em causa a desagregação social. Sem diálogo e sem concertação pode estar em causa a estabilidade social. Nós temos contribuído para essa paz, mas a paz não se faz só com um parceiro. Faz com todos, e todos os parceiros envolvidos, designadamente a parte do Governo, também têm que dar sinais de boa-fé, de sensatez e, acima de tudo, de algo que tem faltado nos últimos 2 anos em Portugal. Uma clara sensibilidade política e uma clara sensibilidade social. Importa manter o Estado Social e aquilo que hoje aconteceu, sobretudo no setor da saúde, no setor da administração pública, que também inclui o setor da saúde, da parte dos professores, da parte do setor de transportes, é dizer ao Governo: nós queremos manter um Estado Social que custa dinheiro à democracia, custa dinheiro aos cidadãos, mas que lhes pode e deve prestar um claro serviço de qualidade ao serviço dos portugueses e das portuguesas. É isso que faz a administração pública, é isso que fazem os trabalhadores do privado. Compreendemos naturalmente que a adesão à greve no setor privado seja claramente inferior, mas naturalmente também com as mais de 400 ou 500 mil empresas que existem em Portugal, muitas delas microempresas, com 2, 3, 4, 5 trabalhadores, e uma parte deles são os próprios empresários, é natural que o índice de adesão seja sempre muito inferior. De qualquer forma, em algumas das grandes empresas, nomeadamente no setor bancário, verificou-se uma adesão muito razoável, nomeadamente com o fecho de mais de 100 agências em todo o país da Caixa Geral de Depósitos, que enfim também é do setor empresarial do Estado, a adesão à greve de muitos trabalhadores do setor financeiro, mesmo da banca privada, não foi o número que naturalmente desejaríamos, mas foi um número que mesmo assim, junto a todos aqueles que fizeram greve, e aqui não queremos distinguir o público e o privado, estamos a falar de trabalhadores e trabalhadoras portuguesas, o número final que nós concluímos de adesão à greve ultrapassa claramente os 50% do total de trabalhadores do nosso país que estão no ativo. E já agora, relembremos, dos 5 milhões e 500 e aos 600 mil trabalhadores no ativo que existem em Portugal, há mais de 1 milhão de desempregados. E, portanto, esses, infelizmente, e para a nossa pena e lamento, não fazem greve de forma efetiva, não lhes vem descontado um dia de salário, porque salário é uma coisa que não têm e infelizmente não conseguem almejar. E, portanto, a ideia aqui também é dizer ao Governo: há que implementar políticas de crescimento económico, há que implementar políticas que favoreçam a criação de emprego.
E se o Estado não tem condições de promover o emprego e o investimento público, então que permita que sejam os privados a investirem, e para eles investirem e criarem emprego, tem que ser dado um sinal claro à economia chamado confiança, que é algo que continua a não existir. Essa é a tarefa fundamental do Governo. O Governo contará connosco para bem dos trabalhadores. Ter-nos-á ao seu lado quando for para construir soluções. Terá a UGT à sua frente de forma determinada, se for para continuar a prejudicar os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Achamos que este foi um sinal muito importante, é uma greve com grande êxito, não vou comparar com as greves de há 20 ou 30 anos, posso compará-las com as greves de 2010 e 2011, são aquelas mais que se aproximam de nós e que eu conheço melhor e muitos dos meus colegas que estão hoje no Executivo da UGT, e por comparação em relação às anteriores, foi uma greve com uma maior adesão, nomeadamente, como compreenderão, por razões mais do que óbvias, da administração pública. É sobre estes homens e mulheres do nosso país que impende um processo de uma antecâmara de um despedimento brutal coletivo com mais de 30 mil trabalhadores, para já, e vamos tentar que, com este clamor, com este grito de insubmissão, o Governo entenda que não pode fazer cortes cegos e que esses cortes cegos não podem custar mais sacrifícios aos trabalhadores e às trabalhadoras do nosso país. Portanto, a UGT regozija-se pela grande adesão, pela simpatia, pela compreensão, pela grande sensibilidade social que foi verificada de uma forma geral em todo o país para esta greve geral.